Agora eu queria convidar para vir falar para a gente Jéssica Barbosa. Jéssica, ela é militante feminista aqui de Recife, trabalha na ActionAid e construiu durante alguns anos uma experiência que é o Coletivo Feminista de Adorim, que todo mundo, acho que quem faz militância aqui em Recife, conhece, e é um coletivo que esteve nesse momento aí, nesse ápice de crescimento de inúmeros coletivos feministas. Então ela vai comentar para a gente exatamente sobre a relação entre a formação política e a organização nessa experiência. Pega uma pessoa, outra falar devagar, né? Tá bom, se fuda comigo. Eu mal comecei a falar, já me preparasse para dizer fala devagar. Tá bom. Então, gente, primeiro dizer que é sempre um prazer estar aqui com as companheiras da SOS. É um prazer e uma honra, é uma mistura assim de ficar, nossa, eles me chamaram, enfim. Meu nome é Jéssica, eu militei durante muito tempo num coletivo chamado Coletivo Feminista de Adorim. Hoje eu trabalho na ActionAid, né, junto com Ingrid, e trabalho com o direito das mulheres, e construí um pouco a Marcha das Vadias aqui em Recife durante alguns anos, no início de tudo, assim. E talvez a experiência que eu tenha para contar não seja a experiência mais feliz do mundo, né? Porque a gente tá aqui para falar de um coletivo que não existe mais. E aí isso às vezes é triste, né? Porque parece que é um amor da gente que ficou e etc. A gente parece que a gente tá falando de um casamento que a gente teve e que se acabou, e enfim, é muito doloroso, eu diria. Mas enfim, eu vou começar contando um pouco como é que a gente surgiu, para vocês entenderem um pouco em que contexto, né, o de Adorim surge, né, em que contexto essa história começa. Existia um grupo de meninas que compunham um movimento estudantil da Faculdade de Direito do Recife, era o movimento Zoada, né, e a gente tinha muitos conflitos internos com os homens, e os homens, eles ficavam tentando colocar aquela lógica como é que eu posso dizer? Aquela lógica hegemônica e de fazer política, que não dialogava muito com a horizontalidade, com coisas que a gente acreditava que devia ser o fazer político naquele momento histórico do Brasil. Aquilo era 2011, assim, né? E aí, quando foi 2012, os conflitos se acirraram, a gente tinha uma gestão, e não curiosamente, a gente tinha a gestão do diretório acadêmico, Democ Souza Filho, que é um diretório acadêmico um pouco tradicional e tal. E aí, não curiosamente, as mulheres eram quem carregavam o piano, protocolavam os ofícios, iam pra reunião, carregavam um piano, protocolavam. Toca devagar esse piano. Ia pra reunião com o professor pra falar da cadeira que tá faltando e não sei o que, mas quem tava lá na reunião sei lá, Com o reitor, quem tava lá fazendo a reunião pra decidir, com o MST, pra se juntar com o ato, não sei da onde, era quem ia fazer a reunião com os capas, né? Eles tinham tempo para fazer essas coisas, mas não tinham o tempo que a gente tinha, porque, enfim, nós mulheres nós temos essa capacidade de transformar o tempo para conseguir fazer muitas coisas, né? E aí, essa angústia que a gente vivia, né? O coletivo tinha capas, todos os capas eram homens, e as mulheres, era quem estava carregando o piano, era quem fazia, por exemplo, que o projeto político fosse visto com bons olhos, né? Toda vez que o coletivo fazia uma merda lá fora, eram os homens que estavam fazendo, quando faziam coisa boa. E só a gente sabia, né? E a gente ficava nessa angústia, nesse racha interno, nessa confusão. E aí, quando veio as jornadas de junho, né? Aí essa situação ela se tornou insustentável. Assim, era preciso que essas mulheres, a gente já tinha um setorial de mulheres do coletivo, mas era preciso que essas mulheres tivessem mais autonomia e que o que essas mulheres faziam não fosse o que elas faziam não caísse na conta do bônus do coletivo misto, sabe? Era preciso que as pessoas conseguissem separar um pouco, assim, o que as mulheres faziam e produziam do que esse coletivo misto produzia. Parece um pouco egoísta, um pouco, quando você fala, mas era uma necessidade prática de visibilizar a nossa potência política. E aí,
esse coletivo que tinha uma setorial de mulheres se tornou o coletivo feminista de Adorim, porque a gente via que tinha muita mulher que gostava de militar, mas não gostava, que queria militar no feminismo, mas não queria militar dentro desse espaço ligado a um movimento misto, né? Na FDR, na Faculdade de Direito do Recife, a gente chamava o movimento de um partidão, né? Então ninguém queria ficar perto do partidão. A gente não tem nenhuma ligação com o PCB, só para deixar isso claro, nunca tivemos. Mas a gente ganhou esse apelido porque muitos coletivos se referenciavam nele, sabe? E a gente precisava construir essa autonomia. Nessa construção dessa autonomia, juntas, a gente descobriu como é que a gente ia fazer para criar um coletivo feminista, né? De onde é que... É importante ressaltar que nesse momento que a gente era um setorial de mulheres e foi construindo essa transição para um coletivo feminista autônomo, né? Não existiam tantos coletivos jovens feministas como existem hoje na cidade, né? A gente não tinha tanta gente para se referenciar. Era a gente e a Marcha das Vadias, que a gente também construía, e a gente e a Marcha das Vadias. Então a gente meio que... E tinha muita coisa da marcha que a gente colava com elas, mas tinha muita coisa que a gente não colava também. Então havia um espaço de separação aí que a gente tinha muito cuidado. Nisso a gente foi para a internet, né? A gente ia olhar as publicações da SOS sobre como fazer a oficina com mulheres, como é que fazia a linha da vida, como é que fazia coisas muito básicas, assim, que parece que são muito simples, mas que, enfim, fizeram inclusive a gente perceber que o movimento feminista registra muito pouco, né, das suas coisas e tal. E aí a gente fez as primeiras reuniões enquanto coletivo feminista de Adorim e percebeu que a gente queria ser mais do que alunas de direito organizadas. A gente queria crescer. E aí a gente decidiu fazer uma reunião de apresentação para a cidade, e aí quem quisesse chegar no coletivo chegava, e aí vamos nessa, e aí vai ser massa, e aí... Mas aí a gente tinha um medo da porra, se a gente reproduzir aquelas coisas que a gente fazia no Zoada, do nosso projeto político se perder. Então vamos fazer uma rodada de formação nossa, pra gente ter um chão no qual todo mundo pise, e aí a gente vai e se apresenta. Então a gente fez uma rodada de formação, eu acho que isso durou uns 6 meses. A cada 15 dias a gente fazia uma formação sobre um tema diferente. Então, assim, um dia era patriarcado, outro dia era feminismo negro, outro dia era divisão sexual do trabalho, outro dia era trabalho e capitalismo, outro dia era... Enfim, tudo sem imaginar, era maternidade, outro dia era aborto, outro dia era direitos sexuais e reprodutivos, tudo sem imaginar, deu pra gente fazer nesse tempo. E aí, toda a sistematização dessas conversas, a gente fez uma carta política, que a gente chamava de carta de apresentação e carta política. A gente ia chamar de carta de apresentação, só que a gente decidiu chamar de carta política edição 1, porque no final desses 6 meses a gente já percebeu que a ideia que a gente tinha do que era feminismo negro e do que era patriarcado no início de 6 meses já não era a mesma daquilo ali. Então a gente decidiu que ia ser uma edição 1 e que a gente ia ter uma edição 2, uma edição 3, e enfim. Aí depois a gente percebeu que não dava para o coletivo viver para sempre de formação política, e a gente lançou a carta, fez uma reunião de apresentação, e aí foi quando a gente cresceu muito, assim, a gente era um núcleo de 15 meninas, na reunião de apresentação a gente tinha 60. E aí como é que a gente, né, de 15 passa para 60, e como é que a gente lida com esse crescimento, assim? É importante destacar que havia um contexto na cidade, assim, de carência, de coletivo feminista, então todo mundo queria militar no Adorim. E aí, não estou dizendo que era o melhor coletivo do mundo não, mas era o que tinha, entendeu? Assim, só pra, né, ninguém ficar achando também que a gente tá aqui, enfim. E aí, depois dessa carta política, a gente começou uma noia eterna sobre a gente não pode perder esse projeto político. Isso não pode se perder, a gente precisa conservar a nossa autonomia, a gente tem que garantir que esse projeto político, né, de um Adorim autônomo, a gente prezava muito pela nossa autonomia, de um coletivo... E a nossa autonomia era para tudo, assim, era desde nós sermos nós mesmas que conseguíamos dinheiro para imprimir os nossos materiais, até sermos nós mesmas que criavam as nossas metodologias e tentavam nós mesmas estudar e fazer a formação, ou sermos nós mesmas que... Enfim, que fazíamos as nossas próprias análises de conjuntura, porque a gente achava que a nossa análise de conjuntura era a nossa análise de conjuntura, e a cidade do Recife inteira tinha que receber a nossa análise de conjuntura. A gente publicava lá o que a gente achava que era a análise de conjuntura da cidade. Era um pouco ousado, eu sei,
Mas a gente achava que isso era um grande posicionamento, que mudou a vida, enfim. E aí, a gente fez essa... A gente tinha prezava muito pela autonomia, prezava muito pela horizontalidade, então a gente tinha muita preocupação de quem estava facilitando uma reunião num dia não ser a mesma pessoa que facilitou no outro dia, de tentar circular esse poder. Eu acho que nesse momento, talvez, já antecipando um pouco os vacilos, a gente esqueceu do pequeno detalhe de que acúmulos são acúmulos e você não tem como negar eles, né? Eles estão lá. Então, e as diferenças... Algumas pessoas, elas têm mais experiência do que outras, e você não tem como negar que elas estão lá. Então, acho que a gente, por mais que a gente fizesse muitas ferramentas de que uma pessoa ia facilitar a reunião, a cada reunião diferente, e que cada reunião de 8 de março ia uma de nós diferente, por mais que a gente tentasse, existiam situações concretas na qual as nossas diferenças de experiência, principalmente das que vinham do movimento estudantil, das que tinham dialogado muito fortemente com o espaço misto, elas apareciam, né? Isso não vou dizer que gerava conflito, porque de fato não gerava, mas digamos que fazia com que outras se sentissem menos parte do que outras, né? E acabava afastando algumas de nós. E a gente tinha muita preocupação com ser anticapitalista e com ser um coletivo de... Tá. A gente tinha muita preocupação com ser um coletivo... Não é baixo, É foda. eu acho também. Ainda bem que elas não ficaram nessa noia no primeiro. Grita baixo. A gente tinha muita preocupação com ser um coletivo feminista, que era um coletivo feminista, mas que falava de política em geral. A gente pensava muito sobre isso. A gente não queria ser um coletivo feminista que só falava dos problemas das mulheres. A gente queria falar da conjuntura econômica, a gente queria falar do golpe, a gente queria falar das eleições, a gente queria falar de tudo. A gente queria falar do direito à cidade, a gente queria poder... era uma coisa que a gente conversava muito entre nós, né? De que, enquanto a gente está aqui discutindo sobre auto-organização e nossas dores, que é muito importante, os homens, eles continuam com tempo para falar sobre conjuntura, para falar sobre economia, e aí eles estão lá falando sobre isso e a gente não consegue chegar lá porque a gente está aqui falando sobre nós e etc. Que não é um problema, a gente falava muito sobre nós, assim, inclusive demais. Aí a gente tinha muita essa preocupação, e uma preocupação de ter uma análise de conjuntura feminista e jovem, sabe? E aí era muito curioso pra gente, porque a gente fazia discussões sobre o tipo, como é que é um projeto de sociedade horizontal e feminista e anticapitalista? Como é que isso vai ser? E aí isso era desde a mesa do bar, desde que a gente tomando uma cachaça no seminário, né? Se for para falar de metodologia, a gente tinha isso, a gente procurava pelo menos a cada 3 meses fazer seminários fechados, então a gente passava um final de semana inteiro juntas, fazendo formação política entre nós, enfim. E outras coisas, né? E outras coisas. Mas enfim, e aí esses seminários eram momentos muito ricos de produção, de autocrítica, era um momento muito vivo pra gente. E aí a gente começou a perceber que a gente estava com pouca atuação prática, que a gente era muito pautado pela conjuntura, mas muito pouco pautava, sabe? A gente fazia, não sei, é porque também vamos combinar que a partir de 2013 até agora, o Brasil, ele foi um sufoco permanente. Ele foi um sobressalto permanente. Então, quando a gente queria construir um projeto nosso, ai meu Deus do céu, o impeachment, ai meu Deus do céu, as eleições de Dilma. Aquele ato. Ai meu Deus do céu, vai ter o ato de não sei o quê, ai meu Deus do céu, pegaram um adesivo e botaram um negócio em Dilma, ai meu Deus do céu, o governador falou que as mulheres precisam ficar em casa para não serem estupradas. Então, era um ai meu Deus do céu eterno, assim, que era essa missão de ser um coletivo que quer falar de conjuntura, que quer dialogar com a realidade, com a atualidade e que quer ser referência nisso. E aí a gente tinha muita coisa de construir nota para os eventos, virou isso, assim, um grande coletivo fazedor de notas. 8 de março, nós vamos para o 8 de março, mas a nossa perspectiva é essa. Dialogamos com o ato unificado nesse ponto, não dialogamos nesse ponto, né? Vamos para o ato contra o impeachment, vamos, mas enfim, tínhamos nossas opiniões sobre Dilma, sobre Lula, sobre toda essa perspectiva do campo popular, enfim.
E aí a gente começou a ser pautada, como eu estava falando, e nessa história de ser pautada a gente não podia esquecer que nós éramos um coletivo de advogadas também, né? Tínhamos muitas advogadas. Então, uma coisa que Mônica falou me tocou muito, que é assim, você é advogada para resolver as coisas, mas às vezes quando você lida com as mulheres e você é advogada, você está lidando com a expectativa de que você vai resolver. Só que você não vai resolver porque você não é o Estado. Você não é o juiz, você não é o delegado, você não é a assistente social, você não é psicóloga. Inclusive a gente tinha psicóloga no coletivo, mas mesmo assim não dá conta, né? Não dá conta, então a gente começou a receber muita demanda individual. E a gente fazia muita reflexão sobre: será que nós vamos ser esse coletivo que recebe demandas individuais? Vamos começar a processar as nossas demandas a nível mais macro? E aí nesse processo vinha também as coisas sobre aborto, né? Muita menina, como a gente era um coletivo feminista que era conhecido nas redes e tal, muita menina que não conhecia sobre o feminismo e não conhecia os movimentos feministas procurava a gente em alto grau de desespero querendo abortar. Muitas vezes. E aí, enfim, nós estamos sendo gravadas, mas o que importa é que o que importa é que diante que isso acontecia muito e que diante dessas experiências a gente percebia que não dava mais para ficar sendo esse coletivo que resolvia demandas individuais, não que a gente resolvesse, mas que ficava, né, fazendo essa solução e tal. A gente resolveu descobrir como é que se fazia o procedimento, pesquisar na internet, né? A gente não sabia como era, a gente foi em todos os sites do mundo, né? Nada que a gente tinha feito na prática na nossa vida, viu? E nada, nunca, absoluto. E decidimos construir uma cartilha. E aí essa cartilha, enfim, maravilhosa cartilha. Ela tem várias informações importantes, né? Sobre o direito de ser mãe, sobre o direito de não ser mãe. E aí a gente espalhou ela por vários lugares na cidade. A gente tinha um projeto de fazer um lambe-lambe gigante, assim, pra sair colocando tipo outdoor nas paradas de ônibus e tal. Mas não foi pra frente. Mas a gente decidiu que a gente precisava sair do individual. A gente tinha muito essa perspectiva de que o nosso feminismo precisava ser um projeto coletivo, né? E continua tendo. A gente não se odeia, não. Só para antecipar um pouco a história, a gente se gosta muito ainda. Mas a gente se afastou. Depois disso, depois da cartilha, depois do debate do aborto, depois dos problemas em ser advogadas, a gente decidiu fazer uma nova reunião de apresentação. E é porque a gente achava que era muito egoísta, sabe, da gente. A gente tem um coletivo feminista e a gente não abrir para as pessoas que querem entrar. Tipo assim, porra, a galera quer militar no feminismo, a galera chega pra gente pedindo pra ir pra nossa reunião e a gente não deixa a galera entrar. Quem somos nós pra não deixar isso acontecer, sabe? E aí a gente fazia uma nova reunião de apresentação. E mostrava a nossa carta política, que ninguém lia, né? Porque no mundo do Facebook ninguém lê mais porra nenhuma que você produz. Só compartilha. Só compartilha. A gente teve muito trabalho fazendo aquilo, escrevendo, diagramando. Foi um filho, assim, uma coisa... Porra, pra gente aquilo era vocês amam a cartilha do aborto, né? A gente ama a nossa carta política, assim. Porque aquilo é que era o nosso bebê. A cartilha que fala do direito de ser mãe, né? E aí, a gente... enfim, fizemos uma nova reunião de apresentação. Eu acho que talvez as mais antigas já estão percebendo qual era o problema disso aí, né? A gente fazia uma reunião de apresentação que a gente publicava no Facebook, assim, olha só, daqui a 15 dias o Diadorim vai fazer uma reunião de apresentação na sala tal da Faculdade de Direito do Recife, ou no Parque 13 de Maio, ou enfim. E aí chegava gato, cachorro, papagaio, pessoas que a gente nunca viu na vida, enfim. E aí o que é que isso acontecia? Isso fazia com que o nosso coletivo, que estava caminhando para uma direção, para um planejamento a longo prazo e etc., voltasse do começo. A gente precisava voltar à nossa formação política. E aí isso deixava com que as mais antigas, por exemplo, quem chegou na primeira reunião de apresentação, já não tinha mais tanta vontade de estar, porque cansava, né? A gente é um coletivo que forma militantes feministas, é isso que a gente faz. Enfim. Na terceira reunião de apresentação, que a gente inchou bastante, o processo de golpe se acirrou no Brasil e a gente virou um coletivo que dialogava sobre o golpe. E aí
para além disso, a gente começou a vida prática, né? Começou a ocupar a gente era uma galera que se encontrava por causa da universidade, que veio do movimento estudantil, então a gente querendo ou não, a gente ia se ver. Então a gente tinha muita similaridade quando a gente... Talvez eu passe um pouco. Tá bom, não, então. A gente se via sempre, porque a gente, enfim, era do mesmo movimento estudantil, estudava na universidade, tinha um contexto muito grande, mas quando a gente se forma, cada uma vai para um lugar, a vida profissional chama a gente tem que ganhar dinheiro, e aí a gente começa a trabalhar 8 horas por dia e não tem mais tempo de ir para reunião, e aí a outra vai fazer mestrado não sei aonde, e aí não sei quem viaja para não sei para onde, não sei quem engravida, não sei quem casa, não sei quem... E a gente foi se afastando, o golpe foi chegando, e a gente foi virando um coletivo Pauta Única Golpe. E a Pauta Única Golpe, eu não sei, eu acho que pra vocês também foi assim, foi um momento em que a gente sofreu muito, a gente ficou muito triste, as nossas reuniões eram muito pesadas, sabe? E aí acontecia assim, reunião Pauta Golpe, vamos fazer uma reunião de autocuidado, depois vamos voltar para a reunião Pauta Golpe, vamos fazer uma reunião de apresentação, vamos introduzir os princípios do coletivo, Fazer formação, autocuidado, pauta golpe, autocuidado, formação, pauta golpe, autocuidado, formação, pauta golpe. E aí, isso foi desgastando a nossa relação. E a ponto da gente se perguntar, nós somos um coletivo que forma militantes feministas ou não somos um coletivo de autocuidado? A gente teve também esse momento da nossa vida em que a gente decidiu que a gente ia fazer autocuidado com a gente. E a gente fez vários eventos de autocuidado e etc. Isso acho que há um ano e meio atrás, talvez. Enfim, tivemos o problema da vida adulta, tivemos o problema de que nós aprovamos um projeto que nós não conseguimos tocar porque fizemos em parceria com outro coletivo feminista que depois não quis mais dialogar conosco. E aí eu acho que entra um tempo que talvez a gente possa deixar para o debate, mas é o papel que o Facebook tem, né, de como ele pode construir, mas ele também pode destruir as relações, né, quando a gente quer militar. Então a gente tinha uma coisa muito forte de se encontrar pelo Facebook, de se posicionar no Facebook, de mobilizar mesmo no Facebook, de formar as pessoas pelas coisas que a gente publicava, mas a gente também era muito criticada e muito destruída e pegava muita briga e tinha muita gente que não lia o que a gente escrevia ou que não queria ler mesmo, mas queria chegar lá e descascar a gente e tal. Então isso é muito louco, porque a lógica do Facebook ela se transplanta um pouco para a lógica da vida real, que é essa lógica da destruidora de reputações, né? E essa lógica destruidora de reputações ela desgasta os coletivos internamente, porque ela está procurando uma frase sua, uma palavra sua que está fora do contexto, que está fora do lugar, para nos destruir ali, naquele momento. E isso foi uma coisa que a gente teve muito problema com isso. E a gente tinha reuniões, inclusive, para discutir qual é o tamanho que o Facebook tem na nossa vida. A gente vai perder a nossa tarde respondendo comentário no Facebook de macho ó? A gente vai perder a nossa tarde respondendo coletivo feminista? Será que é assim que a gente faz? Será que a gente chama a galera para uma conversa? Era muito... A gente foi muito descascada, assim. Talvez, não sei se é porque a gente tinha começado antes. Enfim, mas a gente foi muito descascada no Facebook durante um tempo. E, logicamente, internamente, quando a gente faz muita reunião de apresentação, chega muita gente que quer trazer essa lógica também para dentro do coletivo. E aí tinha uma galera que era mais apegada, né, uma galera mais tradicional, que gostava daquele lance da carta política e tal. Isso acabou afastando um pouco as pessoas internamente. Tá. Enfim, a verdade é que depois a gente sentiu que a gente não tinha foco, né, depois de toda essa fala, que vocês inclusive estão vendo que não tem muito foco. A gente decidiu fazer uma reunião em que a gente decidiu terminar as nossas atividades. E aí a gente... Talvez esse seja o único posicionamento público sobre isso. Então, é um momento histórico. Talvez eu nem pudesse estar falando isso assim. Mas eu acho que também as pessoas não veem mais o Diadorim por aí, elas devem desconfiar que alguma coisa aconteceu. A gente fez uma conversa bem pacífica, que a gente achou que a gente estava caminhando por caminhos muito diferentes, que tinha gente que estava muito nessa pilha do autocuidado, gente que estava nessa pilha do direito à cidade, gente que estava a fim de trabalhar e tocar a sua vida, e que não dava mais pra gente... E a gente tinha pego aquele projeto político da carta política, né? Então tinha uma galera que ia com a nossa camisa pra festinha no CAC, e a gente ficava... Puta que pariu, que ódio, sabe? E a nossa camisa não era um manto sagrado, lógico. Não pode ir, não pode estar em festa, não pode estar... A gente começou a fazer umas coisas muito loucas, assim, sabe?
para tentar evitar que a gente tivesse as pessoas que não militavam no coletivo mais falando pelo coletivo por aí e desvirtuando o nosso projeto político eventualmente, né? A gente, por exemplo, tinha posições um pouco polêmicas em relação à prostituição, enfim. Aí a gente decidiu terminar, nós tivemos uma conversa, foi quase um término de relacionamento, começamos uma reunião às 11 da manhã, terminamos de 1 hora da manhã, choramos, nos abraçamos, somos muito amigas ainda temos grupos no WhatsApp, ainda resolvemos problemas entre nós, mas muitas de nós hoje são órfãs de militância feminista, que eu acho que tem isso também, quando você constrói um lugar que é muito legal, você fica achando que todo lugar ali tem um defeito, né? E aí você não quer ir pra canto nenhum. Mas enfim, é isso, talvez não seja uma história muito legal de ser contada, mas talvez ela também fique dentro da memória do movimento feminista. Eu, pelo menos, tenho o Deadorim como uma enorme memória e sou eternamente grata a tudo que eu aprendi junto e a tudo que a gente construiu. Eu não vou falar mais, senão eu vou chorar. Que pode, né? Você sabe. Obrigadíssima, Jéssica. Olha, isso é uma história que traz pra gente um elemento importante, porque até então tudo parecia história de grandes êxitos, né? Então é bom a gente ter uma história de um coletivo que termina a sua história e entra para a memória, né? E especialmente que traz uma reflexão sobre a dimensão organizativa. Eu queria destacar esse elemento da dimensão organizativa, pensando na democratização do poder em relação a diferentes acúmulos que cada pessoa mulher no caso, né, entre nós tem. E também trazer esse debate que é não só o lugar da internet, especificamente dessa ferramenta Facebook, mas da violência que ocorre nas redes, né, e do problema da segurança digital, do problema da violência no debate nas redes sociais, que não pode nem ser chamado de debate, né? Às vezes é uma coisa... é um ataque e tal, e como isso tem sido também muito destruidor de muitas companheiras e tal.